Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do quadro Com a Palavra 2.0. Eu sou João Victor Silvério e hoje eu posso dizer até que enfim está aberta a temporada 2025 e 2026 do canal oficial do Departamento de História. Como vocês já devem ter acompanhado pelas nossas postagens no Instagram, este novo ciclo chega muito renovado. E claro, nós temos novos integrantes, dois remanescentes além de mim, e eu faço questão de dizer que esse novo ciclo tem pessoas muito competentes, pessoas que agregam demais. Eu tô maravilhado com a disciplina, com o compromisso e o entusiasmo deles. Um deles está aqui hoje comigo e eu sou conhecido por falar demais, então eu vou deixar que ele se apresente a vocês. Bom, então primeiramente eu queria agradecer ao João pela apresentação e o espaço, né, que o canal do departamento está oferecendo para mim, para gente aí, todo mundo que entrou. Meu nome é Pedro Ribeiro Sampaio, eu sou aluno do segundo ano, né, do curso de História aqui na USP. Atualmente eu faço parte do Centro de Estudos Andinos, Mesoamericanos e Amazônicos da USP. E eu também faço parte do Dose de História, que é uma página aí de divulgação científica em história. Tá disponível no Instagram, TikTok. E atualmente eu tô focado em seguir a graduação, né? Quase acabando as obrigatórias aí. E também fazer minha iniciação científica, né? Tô fazendo minha iniciação científica em História Indígena com o professor Guilherme Bianchi me orientando. Enquanto é isso. Maravilhoso, Pedro. Mais uma vez seja bem-vindo. Eu espero que você goste muito de estar aqui comigo, porque a gente vai estar muitas vezes nessa Aham. mesa, seremos parceiro até o final do semestre que vem. Enfim, vou deixar que você fale sobre esse quadro. Bom, gente, o Com a Palavra 2.0, ele tem um objetivo que é muito especial, que é oferecer para vocês uma chance aí de conhecer nossos entrevistados muito especiais aí que vêm aqui, que são os professores do Departamento de História, né? A gente vai trazer esse papo aí com eles e vocês têm a oportunidade de trazer, de conhecer eles um pouquinho melhor. E a gente quer deixar claro que esse é um espaço bastante aberto para vocês. Então, sempre que vocês tiverem alguma sugestão, alguém que vocês queiram ver aqui, mandem para a gente nas redes sociais. Aproveitem esse espaço aí do Instagram, do YouTube, para comentar quem que vocês querem ver, que temas que vocês querem ver, para próximos vídeos, próximos quadros que a gente vai fazer aqui, tá bom? Perfeito. E, dito isso, como de praxe, o nosso videocast tem iniciativa a partir da Bolsa Pub, do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do vice-coordenador professor Gustavo Veloso. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o professor doutor Fabiano Bratti, professor recém-contratado aqui da Universidade de São Paulo. O Fabiano é graduado em História desde 2008 pela Universidade Estadual de Maringá. Em 2011, ele ingressou no mestrado e obteve em 2013 o título de mestre com a dissertação Bagas Ardentes e Remédios para Tudo, uma história da peregrinação das plantas americanas nos séculos XVI e XVII. O doutorado foi realizado entre os anos de 2013 e 2017 na Universidade do Porto, lá em Portugal, sob orientação da professora Amélia Maria Polônia da Silva, e ele defendeu a tese Ao Ritmo das Monções, Medicina, Farmácia, História Natural e Produção de Conhecimento na Índia Portuguesa do século XVIII. Foi professor do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná e desenvolveu seu pós-doutorado entre 2018 e 2019 aqui no programa de pós-graduação da FEFELESH USP. E o homem não parou por aí, participando em diversos projetos internacionais relacionados à difusão de conhecimento na época moderna, história da Ásia e muito mais. Mas se vocês querem saber, deixaremos para a próxima, porque o currículo é extenso. Então, professor, seja bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço, João, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Vou agradecer ao Daniel, que não está, mas por tabela, pelo convite, pela iniciativa. Eu acho a iniciativa muito legal. O programa é realmente muito interessante. E eu, no que puder, fizer o que depender de mim para nós fazermos aqui uma conversa bacana sobre os temas que vocês estiverem interessados, contem comigo. Tá bom? Hum. Perfeito, professor.
Vai ser muito bom, né, Pedro? Vai ser bom demais, tenho certeza. Professor, vamos dar início ao nosso bloco de perguntas. E eu sempre faço a mesma pergunta para todos que sentam aqui. Ah, dentro de sala, nós temos o professor Fabiano Bratti. Fora de sala, nós temos o Fabiano. Poderia nos dizer qual a diferença dessas duas personas? Há essas duas personalidades? Não há. Não. A diferença são os compromissos que você tem. Em sala de aula, com a instituição, eu tenho um conjunto de compromissos. Os alunos esperam uma coisa, precisam de uma coisa. A minha família, os meus amigos esperam e precisam outras. Não vou me comportar da mesma forma porque há deveres institucionais. Mas isso não me faz uma pessoa diferente, laica. Eu só ajo condizente à liberdade que tenho para agir. Falo mais palavrões com os meus amigos, menos na frente dos meus filhos. De vez em quando falo algum em sala de aula, mas isso não significa que sejam três pessoas diferentes. Maravilhoso, professor. Bom, perfeito aí. Então, estava conversando, aí você se apresentou um pouquinho e chega um momento da vida que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer, né, tudo mais, carreira. E pensando nisso, o que que te motivou principalmente aí para fazer história, né? Por que que você escolheu fazer graduação em história? Não foi uma escolha, não. Eu até tentei evitar. Foi um caminho meio orgânico, natural. Minha primeira opção como vestibular foi história. Aí no meio do caminho nós fomos apanhados por uma greve muito longa. A greve, não me lembro exatamente o ano. Foi a greve mais longa, foi logo que eu comecei. A greve mais longa da história das universidades públicas brasileiras. Durou 6 meses e alguns dias. E nesse processo eu acabei um pouco desmotivado, tinha muitas dúvidas. Eu também era muito novo, eu entrei muito jovem. Eu tinha 17 anos quando comecei. E acabei resolvendo trocar de curso. E fiz outro vestibular e comecei o curso de arquitetura. E aí cursei arquitetura quase até o final do curso, mas sempre em dúvida. E sentindo um certo deslocamento, até que já bem à frente, eu já estava bastante desmotivado, chamei meus pais para uma conversa e disse que queria voltar a fazer história. E a minha mãe disse: Eu nunca entendi por que é que você saiu de lá. Né? Aquele é o seu lugar, é o que você gosta de fazer, é o que, para que parece que você tem talento. Nós te damos todo o apoio para voltar. E eu voltei a fazer história e aí concluí o curso e engatei, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Sempre foi o que eu quis fazer. Não, houve um período de dúvidas enquanto eu era muito novo e não tinha certeza ainda absolutamente de nada. É natural. Aos 17 anos você ingressa numa faculdade, é muito difícil ter certeza, clareza do caminho que vai seguir, mas é, eu depois cheguei à conclusão de que era realmente aquilo que eu queria fazer. Depois as coisas foram, as coisas na vida vão andando à medida que você vai fazendo e o caminho se faz caminhando, né? E nós vamos. Então foi mais ou menos assim. É, foi uma questão de simplesmente seguir sem pensar muito, seguir só o que eu gostava. Não fiz planos. Né? E professor, o senhor prestou concurso para a História da Ásia, algo que eu acredito que os alunos há muito tempo vêm pedindo essa disciplina e tem uma expectativa muito grande em relação à disciplina. Mas o que eu queria saber, é possível fazer uma síntese sobre a história da Ásia? Não, de forma alguma. É até uma coisa engraçada. Eu já conversei com os estudantes em sala de aula a respeito disso. Não existe essa coisa de história da Ásia. Tá certo que nós somos acostumados a pensar nesses modelos. Se reúne a história de um determinado espaço geográfico ou as diversas histórias de um determinado espaço geográfico, encontram-se características comuns, temas transversais e isso pode nortear a construção de um curso. É um pouco mais difícil no que se refere à história asiática, né? Porque as unidades são mais difíceis de serem encontradas. Alguns temas podem ser transversais, mas a multiplicidade de histórias possíveis é muito grande, a multiplicidade de universos é muito grande. Então, é impossível se dizer que há uma história da Ásia,
há, claro, muitas histórias nos espaços que nós, principalmente a partir de um determinado período da história moderna, definimos e também os ocidentais impuseram até a própria Ásia como o espaço geográfico asiático, mas muito disso é principalmente uma história de conexões, né? Se você for me perguntar eh, o que eu acho que é importante, e isso não significa que seja a única coisa que os estudantes devam querer aprender, mas o que eu acho que é importante é, dentro do estudo desses espaços geográficos que nós convencionamos chamar de Ásia, seriam as histórias de conexões, de interconexões, de trocas, de circulação, a partir daqueles espaços, em suas mais variadas temporalidades, com outros lugares do mundo. A Ásia é, até hoje, um continente hiperconectado, tanto internamente quanto externamente. Há regiões que são parte de uma coisa e de outra, como se vocês forem considerar, por exemplo, a parte mais ocidental da Ásia, a Ásia Menor, o Levante, mesmo a Anatólia, que é parte da Turquia, ou mesmo regiões um pouco mais perto da Ásia Central, ao redor do Mar Negro, são hiperconectadas no complexo da Eurásia. O sul da Ásia, que é o meu campo de especialidade, a minha especialidade é o Oceano Índico e suas conexões entre o sul e o sudeste da Ásia. Quando eu digo sul e sudeste da Ásia, ou quando eu digo Oceano Índico, nós estamos tratando de uma região que vai da costa Swahili, na África, até o Mar do Sul da China, por vezes até o Japão, passando pelas Filipinas e um pouco da Oceania, pelo menos umas partes dos arquipélagos que formam a Oceania, uma hiperconexão que tem muito mais a ver ser pensada a partir do ponto de vista justamente da conexão, da sua inserção em grandes processos de formação de sistemas globais, de comunicação. Eu sei que os estudantes tinham uma coisa em mente, que era principalmente terem, por conta do soft power japonês, a história do Japão. Há uma predileção pelo Japão por parte dos estudantes. É muito legal, eu acho espetacular. Fantástico. Alguns estudantes, por conta de uma projeção ao futuro, acho que eu já mencionei aqui com vocês na nossa conversa de bastidores, a história tem mais a ver com o futuro do que com o passado. A necessidade que os estudantes sentiram de estudar a história da Ásia tem muito a ver com o futuro e imaginar, por exemplo, a China como um ator fundamental no futuro e a necessidade deles saberem sobre isso. Mas há tantas possibilidades, além dessas, que podem ser exploradas e que tem muito mais a ver com outra coisa que, pensando no futuro, é fundamental, que é esse mundo hiperconectado no qual nós vivemos, né? E a história da humanidade é uma história de trocas e conexões. Então, eu não consigo pensar em nenhum lugar como isolado, como ele próprio. Geralmente é essa perspectiva que eu adoto nas disciplinas que dou, no curso que ofereci esse semestre. Tra Venho tratando basicamente de conexões, de circulação, da forma como as coisas vão se modificando a partir do momento em que vão passando pelas pessoas, a partir da agência das pessoas de um lugar para outro, de uma época para outra. E professor, você falou muito sobre conexões, interconexões, as regiões. Como historiador, na sua área específica sobre a Ásia, você poderia elencar aqui alguns que você vê ainda como desafio, dois ou três desafios historiográficos para o estudo na Ásia, estudo da história da Ásia. E aqui eu não vou dizer nem aqui no Brasil, mas no Ocidente. Há muitos, há muitos. Um deles é equilibrar a questão do eurocentrismo. Na verdade, eu acho que talvez seja o principal. Ah, foi um movimento natural, a partir dos processos de descolonização, nos processos de independência, principalmente no Sudeste Asiático, a partir dos anos 50, com a afirmação de historiografias nacionais e um repensar do seu próprio passado, longe de amarras impostas pela construção de conhecimento colonial, do ponto de vista das potências que dominaram, principalmente o Sul e Sudeste Asiático, e quando eu digo dominaram, é realmente o período de dominação efetiva, territorial, que se estende de meados do século XIX até
mais ou menos a metade do século XX, houve um movimento natural de reconstrução das suas versões sobre o passado. E, parcialmente, essa reconstrução passou por negar, refutar, reconstruir, pensar criticamente a herança da historiografia colonial. Neste processo, há contribuições perenes, principalmente o próprio conceito de orientalismo é uma contribuição perene, porque é um conceito imortal do ponto de vista de sempre se deve prestar atenção a isso ao pensar a história da Ásia, mas há também toda uma disputa de poder que envolve a criação e a mobilização desses conceitos. Por vezes, isso, assim como em determinados momentos a história de cariz colonial produziu certos desequilíbrios, a reação também produziu determinados desequilíbrios. E eu acho que o momento atual da historiografia, das historiografias da Ásia, escritas tanto por asiáticos quanto por ocidentais, seja ou por asiáticos no Ocidente ou por ocidentais no Oriente, o que também é uma realidade bastante comum, este momento é o momento de tentar reequilibrar as análises e tentar encontrar determinados fios condutores, justamente para escapar de uma visão excessivamente maniqueísta da coisa. Então, o colonialismo mau, os estados nacionais, uma expressão da liberdade, até porque são todas construções que são historicamente situadas, né? A nossa interpretação do período colonial, ela é historicamente situada em relação às questões do nosso tempo e nossa projeção para o futuro. Isso é uma das coisas com as quais nós estamos aprendendo a lidar mais uma vez, porque é uma realidade muito mutável. Então, o grande desafio é navegar por esse terreno pantanoso e tentar aparar as arestas em termos de análise historiográfica em relação a tudo isso. Esse talvez seja o maior desafio de todos. Pedro, antes de você seguir para a próxima pergunta, surgiu uma pergunta aqui na cabeça. O senhor, antes nos bastidores, eu brinco que é o bastidor do poder, e aqui mesmo você falou sobre a projeção no futuro que os alunos tinham sobre a disciplina. Como o senhor lidou de primeira com isso? Você já imaginava que haveria isso? E como está sendo lidar com a. Talvez. Acho que a gente pode falar que algumas pessoas podem ter tido frustrações, outras ficaram satisfeitas, mas como que o senhor lida com isso em sala de aula, com essas projeções futuras que eles criaram? Eu acho natural, eu acho até muito saudável que os alunos façam esse tipo de projeção, porque isso indica uma preocupação, primeiro, em relação aos próprios sujeitos que eles serão como historiadores e professores de história. Se eles identificam questões que entendem como importantes e querem saber sobre elas, e querem que o curso contemple, querem que o universo que eles estudam contemple. Isso é natural e eu acho muito saudável. A respeito de frustração, não acho, não imagino frustração. Eu imagino uma readequação da expectativa à realidade. O que é um pouco ingênuo é imaginar que eu vou chegar aqui e os nossos professores, no caso dos alunos, e os nossos professores vão dizer aquilo que eu quero ouvir. Mas, aliás, é uma das coisas que diferencia uma das coisas que te põe na vida adulta é aprender a lidar com isso. Você aprende a lidar com uma realidade já pré-existente a você e na qual você tem que se adequar, e não o contrário. E há uma realidade pré-existente que constrói uma série de campos de estudos para esse universo, que eu sei lá o que é que as pessoas imaginaram que seria uma história da Ásia, e a maior parte desses campos de estudo não corresponde exatamente à ideia que os estudantes tinham. De onde é que isso sai? Isso sai, em parte, da forma como a mídia trata o tema, em parte da forma como as mídias sociais tratam o tema, o que é, nós vivemos numa era de superficialidade absoluta. Ninguém lê mais do que um texto de 1 minuto. As pessoas sequer leem, preferem vídeos ou podcasts ou o que quer que seja, mas a leitura profunda, cuidada, poucas vezes é instrumento, é ferramenta.
E em grande parte das vezes isso sai da forma como a escola ainda não incorporou, e eu sei lá se um dia vai incorporar, porque a escola sempre anda num descompasso muito grande em relação à pesquisa, como a escola não incorpora todo o universo da pesquisa. E uma instituição como a Universidade de São Paulo tem como principal característica ter uma conexão muito grande entre a pesquisa de ponta, que é feita pelos docentes, e a atuação destes dentro de sala de aula. Então, o mais importante nesse caso é os estudantes entenderem primeiro isso. É um privilégio. Na maior parte dos casos, os professores deles, e é mesmo na maior parte dos casos, os professores deles trazem pesquisa de ponta, a experiência da pesquisa de ponta para dentro da sala de aula. Na outra mão, no sentido contrário disso, a partir desse momento, eles estão participando de uma construção, de um processo coletivo de construção de conhecimento, no qual eles vão ter a oportunidade de se inserir nessa pesquisa de ponta, seja do ponto de vista de serem futuros pesquisadores ou de serem professores que têm essa carga. Então, eu não vejo a coisa assim como uma relação tão dicotômica entre o que os estudantes esperam e o que os estudantes têm, e sim como um processo de construção contínua em que as pessoas vão se adaptando à medida que vão fazendo o percurso e vão descobrindo novos campos de interesse. Também é muito natural que um determinado campo que tenha despertado muito interesse a partir da escola para algum estudante depois se revele algo com o qual ele não tem afinidade e vá procurar outra coisa. Eu acho que tudo isso é muito natural. Tudo isso é muito natural. O importante é que o indivíduo mantenha a mente aberta para conhecer outros universos e, quem sabe, navegar por eles, né? Às vezes até para o resto da vida, sei lá. Né? Isso é aprender a ser adulto. É, eu gosto, é, eu gosto de pensar que o que põe o sujeito na vida adulta é aprender a lidar com a frustração. Com, Perfeitamente. com Fato. certeza. Bom, professor, então a gente estava comentando um pouco sobre como a Ásia, né, esse espaço geográfico que a gente denomina de Ásia, é uma junção de muitos espaços, muitas culturas, muitos povos, muitas histórias, e isso traz desafios, como você mesmo falou, mas traz também potencialidades, né? E a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são as principais potencialidades de produzir histórias que conectem esses espaços. Olha, eu acho que é justamente adentrar num. Eu vou falar pelo meu lado, sabe? Eu vou puxar para o meu lado. Vocês sabem, eu sou um historiador da ciência e do conhecimento. Então, estou sempre muito interessado nestes processos, nos quais as pessoas, de forma partilhada, produzem novo conhecimento, produzem inovação, ou produzem novas formas de lidar com problemas. O que, na verdade, no final das contas, é o conhecimento. O conhecimento é um processo pelo qual as pessoas criam soluções para problemas. Né? A inovação é um processo pelo qual as pessoas criam novas soluções ou ressignificam soluções antigas para lidar com problemas que precisam ser resolvidos. E nesses processos, uma das grandes potencialidades, justamente, é perceber como nesse imenso universo, né, super diverso, há muitas formas diferentes de construção de conhecimento que podem ser observadas em termos históricos, sua distribuição no tempo e no espaço. E elas partem de interações entre agentes locais, interações entre agentes locais e agentes exógenos, e é uma das coisas que eu me bato com os estudantes para trabalhar em sala de aula, quando pensamos em agentes exógenos, precisamos abandonar a dicotomia Europa-Ásia, porque o agente exógeno, muitas vezes, mesmo sendo asiático, é opressor e imperialista, é um agente externo, é um dominante estrangeiro, mas que sempre, ao interagir, essas interações criam momentos de desequilíbrio, de abuso de força, de destruição, mas também criam processos de reconstrução e de reconfiguração na forma como as pessoas conduzem as suas vidas e lidam com seus problemas práticos. E isso, em grande parte, produz processos
muito interessantes de construção e reconfiguração de conhecimento em vários campos, seja na medicina, seja na tecnologia, nos diversos campos da tecnologia, seja do ponto de vista filosófico, religioso, seja do ponto de vista do conhecimento sobre o outro, né, aquilo que em alguns termos pode ser definido como um conhecimento de cunho antropológico, mas visto a partir da lente da história, né, com suas especificidades para cada campo e para cada encontro em específico, e todas essas oportunidades em que se pode observar o processo de conhecimento, de construção de conhecimento em ação, todas essas estão em aberto. É um campo muito aberto ao debate e aberto à nova construção de uma historiografia, porque há uma reformulação do campo. Há uma grande reformulação do campo da história das ciências, há uma grande reformulação do campo no campo da história do conhecimento, e os espaços asiáticos são riquíssimos em episódios e estudos de caso e processos que podem ser observados. Chega a ser dependente. Eu, cujo foco está no Índico, o meu foco está no Índico. O Índico não é propriamente um lugar pequeno, né? Reconheço que só para o Índico a panóplia de possibilidades é quase infinita. Então é motivador, é muito motivador pensar que você vai, se entrar neste campo de estudos, vai entrar num campo de estudos que, para já, neste momento, está repleto de possibilidades. São tantas que é difícil até escolher. Eu, pelo menos, sempre acho isso muito legal. Eu faço propaganda do meu campo de estudos. Ver se eu consigo captar mais gente. Fica a dica aí para quem está assistindo, então. Professor, então a gente estava conversando um pouco aí, né, sobre a questão da história ser mais uma projeção para o futuro do que para o passado, né? E não tem como a gente não pensar no momento atual, né, de ascensão econômica e política de vários países asiáticos, né? A China é o exemplo mais clássico, mas tem várias situações aí, vários países que estão de exemplo. E de que forma você acha que o estudo de história da Ásia pode colaborar para a análise desse processo ou os usos que a história da Ásia tem nesse processo de ascensão aí desses países asiáticos? Enfim, um pouco sobre isso. Isso serve a duas coisas. Uma das coisas é justamente essa projeção que fazemos para o futuro, né? Eu escuto isso desde a graduação. Nós ouvíamos na graduação, olha, vocês têm que ficar atentos. Daqui a 20 anos, a China vai ser um ator fundamental, e vocês têm que entender sobre esses processos. Então, esse tipo de faz parte da função do historiador também explicar o presente e de certa forma, projetar o futuro. Porque ele percebe, o historiador tem uma percepção, por conta das ferramentas que sabe utilizar e que sabe mobilizar, o historiador tem um lugar privilegiado a partir da observação dos processos históricos, em fazer determinadas projeções. Isso não significa previsão, mas fazer projeções sobre possibilidades para o futuro. Por outro lado, observar esses processos, e só hoje em dia eu digo a mesma coisa para os meus estudantes, prestem atenção na Índia. Em mais 10 ou 15 anos vai ser a segunda economia do mundo. Num modelo muito diferente do modelo chinês, eles têm um modelo de desenvolvimento diferente do modelo chinês e eles não vão substituir, não é um processo idêntico ao da China. Os países são muito diversos e as regiões são muito diversas, mas já é um ator regional fundamental e caminha para ser um ator global importante. Essa é a posição da Índia. Essa é a posição de uma série de outras economias. Mas, por outro lado, este exercício, quando feito em retrospectiva, quer dizer, ao olhar para trás, nós podemos, por exemplo, observar as coisas na longa duração e perceber como isso faz parte, na verdade, de um grande processo em andamento, a partir do qual a Ásia recupera protagonismo em termos de sistema mundial, quer dizer, da economia mundial, ou mesmo em termos culturais, em relação ao seu próprio circundante. Pensamos na Índia, na China, em outras regiões, e o que a circunda, desde a Ásia Central até mesmo grandes porções da Europa Oriental, ou mesmo nas porções da África Oriental ou do Norte da África, em que a Ásia recupera posições que, vistas a partir apenas do prisma da curta duração, não existiam. Mas vistas a partir do prisma da longa duração,
esse é um processo que faz parte dos movimentos pendulares de crescimento ou diminuição da atividade num determinado centro econômico e cultural, ou mesmo de sincronia ou de movimentos assíncronos no desenvolvimento de diversos centros no mundo. Basta nós olharmos para trás e pensarmos que por volta do século XVIII, a maior, quase um terço da produção manufaturada do mundo circulava pelo Índico. Quando eu digo manufaturada, não estou falando necessariamente do mesmo tipo de produção manufaturada oriundo da Revolução Industrial, que convencionamos começou na Inglaterra, mais ou menos nessa época, não era exatamente assim, mas o próprio motor da Revolução Industrial está conectado a engrenagens asiáticas, principalmente no que se refere à circulação de tecidos, à circulação de outros produtos manufaturados, à produção de uma série de coisas que eram beneficiadas num lugar e trocadas em outro. Podemos pensar, por exemplo, em termos monetários ou em termos de circulação de capitais, em que entre mais ou menos sim, de muito grosso modo, entre mais ou menos os séculos XIV, XIII, XIV, até mais ou menos meados do século XVIII, quase metade do capital circulante no mundo circulava entre o Mar do Japão e o Oceano Índico. Quer dizer, entre o Mar do Sul da China e o Oceano Índico, em que havia sistemas ultra complexos de produção, de troca de mercadorias, de circulação de pessoas, de circulação de conhecimento, muito da inovação tecnológica que o mundo viu e que depois foi circulante em várias outras partes do mundo, teve origem ou foi reconfigurada a partir de agências asiáticas. Então, pensando por essa perspectiva, o século XIX é quase um ponto fora da curva, em que há uma retração da Ásia como centro produtor, houve uma grande retração da Ásia como centro de circulação de capitais e de inovação tecnológica, e que perdurou até mais ou menos os anos. Quer dizer, o início da reversão desse ciclo se deu a partir do, da segunda metade do século XX, de forma bastante lenta, mas constante, e culminou depois com a reinserção da China nos mercados globais e com a ascensão da China como uma grande potência, o caminho da Índia para a sua ascensão como uma grande potência, mas isso faz parte daqueles movimentos pendulares que se observa na longa duração, em que um determinado centro ou um conjunto de determinados centros produtores podem ter sua atividade retraída por um período, por uma série de razões que podem ser explicadas a partir do exame da história, mas que não são um manifesto de destino. Como se olharmos as coisas na curta duração pode parecer fazer, sabe? Se olharmos os espaços do Índico nos anos 50, ou se olharmos os espaços do Índico até os anos 80, vamos ver uma série de nações empobrecidas, subdesenvolvidas, títeres das grandes potências, principalmente no jogo da Guerra Fria. E quando olhamos na longa direção, percebemos como essas coisas são momentâneas. Assim como a própria predominância europeia foi momentânea, e a própria predominância americana foi e está sendo momentânea, porque na longa duração esses processos podem ser observados assim. E esse é um dos campos interessantes a partir do qual nós podemos olhar para uma história que é interessante observar a partir de processos de longa duração, que é a história asiática. Porque ao longo da história asiática, observamos muito isso. A alternância entre centros de poder, a alternância entre determinadas regiões que se tornaram hegemônicas num período e perderam essa hegemonia em outro, e como estes processos são muito fluidos, e a forma como esses processos a importância também circula, quer dizer, um pouco como a lei de conservação de matéria e energia, nada se cria, nada se transforma, a energia transfere-se. A energia se transfere, essa energia toda se transfere para outro lugar, ela não desaparece, a atividade humana não deixa de existir. E olhando, né, para essas coisas na longa duração, temos um panorama muito legal ao observarmos a Ásia. Eu acho que esse é o principal ponto que torna a história da Ásia como campo, não a minha disciplina. Eu ainda vou ter mais 2 colegas que eu estou ansioso para que venham, vão ser contratados pela universidade. Estou ansioso para que venham todas as disciplinas, e eu não faço ideia qual vai ser o perfil dos colegas que virão. Né? Isso nós não temos controle sobre esses processos.
Mas eu tenho certeza que os colegas que virão também vão acrescentar muito a este campo, que vão nos proporcionar, independente das suas especialidades, um leque observacional na longa duração muito interessante para os estudantes de maneira geral aqui na universidade. Eu estou muito contente com o processo pelo qual as coisas vão andando. É, um detalhe, o senhor estava falando muito sobre longa duração. É estranho porque aqui na faculdade ou nos cursos, nas disciplinas, eu sempre ouvi falar sobre longa duração, mas por meio do Brodel e o Ocidente. Agora, pensar a longa duração através da Ásia é, é novo. Querendo ou não, assim, para nós alunos, é algo novo. Sim, pode ser novo para os estudantes, porque esse é um campo em construção no que se refere ao ensino no Brasil, Sim, né? Agora, realmente, a perspectiva brodeliana de longa duração é perfeitamente aplicável aos espaços asiáticos. Seria ingênuo pensar que ao estudar determinados espaços, nós teríamos, por nós estarmos inseridos numa lógica dicotômica que foi criada a partir justamente dos processos de independência, quer dizer, de negação do colonialismo, né? Podemos pensar que certas categorias semânticas, certas categorias explicativas, por serem sido criadas a partir da lente ocidental, tornam-se inúteis. Isso não faz nenhum sentido. Não faz o mínimo sentido isso. Essas disputas, essas são questões políticas que interferem, é claro, na lente do observador e na forma como culturalmente nós estamos impressionados para assistir algo, mas fazem parte do grande processo de construção do conhecimento a partir das conexões que são estabelecidas entre diferentes culturas, entre diferentes universos temporais ou diferentes universos geográficos. Diversos conceitos que nós aplicamos no Ocidente têm origem asiática, foram reconfigurados e podem ser reutilizados. Uma série de conceitos de origem ocidental podem ser reconfigurados e reutilizados para pensar espaços asiáticos. Um deles é justamente o nosso conceito de história. O nosso conceito de história é ocidental. A forma como nós definimos a necessidade de comprovar, examinar e escrutinar as fontes, a maneira como nós trabalhamos com as temporalidades, tudo isso tem origem no Ocidente. Claro, não tem origem no Ocidente a partir do nada. Também tem origem a partir de uma circulação prévia, de reconfigurações prévias e conexões com o Oriente. Mas a universidade é um fenômeno ocidental. Muito antigo, mas um fenômeno ocidental. Agora, isso não impede esses conceitos e essa série de categorizações, essa gramática, esses universos cognitivos, este modo mental que nós chamamos de história, de ser aplicado ao estudo da Ásia. Isso pode ser aplicado com a metodologia correta, com a observação correta das idiosincrasias locais, com o respeito necessário aos universos das pessoas e às pessoas e aos agentes na sua posição, no seu lugar, no seu direito, como agentes históricos, mas tudo isso pode ser aplicado. Descartar sumariamente uma coisa porque faz parte de um universo supostamente dicotômico, diametralmente oposto ou rivalizante, isso não faz nenhum sentido. Não faz o mínimo sentido. Aliás, é justamente a partir de categorias ocidentais que se construiu toda a história da Ásia que as pessoas querem estudar. Isso não significa que seja uma história ocidental da Ásia. A coisa simplesmente não funciona assim. ele faz parecer tão simples, mas causa uma reflexão assim na sua cabeça. Profunda. Você fica pensando, pensando, Exatamente. pensando. Bom, professor, ah, eu estava conversando com o Pedro a respeito da disciplina História da Ásia, que por enquanto ainda não é obrigatória, é uma optativa, mas acredito que em breve vai se tornar A nossa obrigatória. expectativa é de que quando tenhamos os colegas já aqui, a disciplina possa se tornar obrigatória. Há um entendimento, até dentro do departamento, que não é possível ter uma disciplina obrigatória só com um professor, em parte porque, se esse professor fica impedido de dar aula por algum motivo, não há quem o substitua, né? Exatamente. Há vários Uhum. motivos, Uhum. inclusive alguns motivos de cunho prático,
para que a disciplina precise de mais professores para se tornar obrigatória. Mais de 180 alunos para um professor. Não... Complicado, né? Não. Por enquanto, como optativo, está bom, porque inscreve-se quem quer. Mesmo ao longo do percurso da optativa, se a pessoa descobre, olha, não era bem o que eu esperava, vou fazer outra disciplina, e isso favorece ao único professor de ter uma massa menor de estudantes para poder lidar. É mais fácil de manejar, né? 40, 50 estudantes do que 180. Com certeza. Dito isso, professor, não sei como será no próximo semestre. O senhor vai ofertar História da Ásia novamente? É, Ou está pensando já numa disciplina optativa diferente? eu não vou ofertar a mesma disciplina todos os semestres. Neste semestre, ofertei uma disciplina que é sobre o Índico e as conexões do Índico num período muito longo, entre aproximadamente os séculos XI e o século XVIII, embora eu vá um pouco mais adiante e volte um pouco mais atrás. E quando eu trato do mundo índico, trato do sul da China, a Índia, a Península da Indochina, a Península Arábica, a Costa Swahili, Madagascar entrou numa das aulas. Então, esse é o mundo índico como um todo. Eu vou voltar a oferecer essa disciplina mais à frente, mas a do próximo semestre é uma disciplina que eu senti necessidade de ofertar a partir da experiência com os alunos, já nesse semestre, que é uma disciplina sobre historiografias da Ásia. Eu senti muita necessidade de trabalhar com isso, porque eh, nós já, pela carga que temos, trazemos desde a escola já, essas abordagens estão implícitas nos livros escolares, na forma como os professores abordam as temáticas. E depois, quando iniciamos o curso de História, formatamos muito bem nas nossas cabeças todo um universo interpretativo que lida com os problemas do mundo atlântico. No nosso caso, principalmente o brasileiro, muito dos problemas historiográficos do mundo atlântico e muito dos problemas historiográficos do Ocidente europeu. E temos mais ou menos esses esquemas mentais funcionando razoavelmente bem nas nossas cabeças. Do ponto de vista dos problemas tratados e da forma como a historiografia variou ao longo do tempo em resposta a estes problemas, os espaços asiáticos são razoavelmente desconhecidos dos estudantes. E há uma série de coisas interessantes a tratar. Quer dizer, desde das histórias clássicas, eu sequer tenho a facilidade em chamá-las de historiografias, desde as histórias clássicas indianas, chinesas, do sul da Ásia, dos antigos cronistas que escreviam num registro a partir de uma concepção de história, botando aspas, diferente da que trabalhamos na universidade, passando pelas histórias coloniais, pelos processos de descolonização e as histórias é, alimentadas pelo materialismo histórico como força motriz da interpretação. Depois, as histórias pós-coloniais, os estudos subalternos, as histórias de afirmação nacional, os campos nacionalistas, os problemas do desenvolvimento, que era uma constante preocupação, principalmente a partir dos estudos pós-coloniais, explicar a razão do subdesenvolvimento asiático e encontrar explicações no passado. Depois, mais adiante, uma historiografia que trata da superação de certos problemas e alguma crítica aos estudos pós-coloniais nesse sentido, uma historiografia mais contemporânea, a história ambiental, principalmente no Oceano Índico, que é um campo ultra desenvolvido. Quer dizer, os vários universos das historiografias asiáticas são pouco conhecidos dos nossos estudantes. Então, eu acho que um curso nesse sentido é muito bem-vindo, e essa é a próxima disciplina que eu vou oferecer. Nós vamos desde as histórias clássicas até a historiografia mais contemporânea, sobre os fenômenos culturais, história ambiental. Então, nós vamos desde das crônicas chinesas até estudos contemporâneos sobre o K-pop e, e os mangá como instrumentos de soft power, construção da identidade de alguns países, os estudos do Sugata Bose sobre sobre o Oceano Índico e uma série de outras coisas realmente muito interessantes. Eu acho que seria um ponto de partida muito legal para que as pessoas tenham subsídios
para partirem para os diversos campos que tenham interesse. Abre o leque dos estudantes para que decidam e tenham uma noção mais clara de quais são os problemas asiáticos, porque boa parte, acho que até respondendo mais uma vez uma pergunta que você já me fez antes, as pessoas tinham uma expectativa a respeito do que vamos estudar em Ásia. Essa expectativa está muito mais relacionada com os limites do que sabemos. Agora, precisamos mergulhar na historiografia, nas historiografias asiáticas, também muitas escritas por ocidentais, mas que tratam dos problemas historiográficos asiáticos para ampliarmos o nosso leque de expectativas. O que eu gostaria de aprender? Olha, talvez com a ampliação deste leque, nós possamos gostar de querer, ou querer ter expectativa de aprender mais coisas. Eu acho que essa disciplina é muito bem-vinda. Por que eu não comecei com ela? Para não assustar. Começar com historiografia logo assim de cara pode ser um pouco desafiador para os estudantes, né? Então, eu acho que como uma segunda disciplina, uma segunda optativa ofertada, eu acho que essa pode ser uma boa opção. Fazendo propaganda para ver se as pessoas Não, para ver se as propaganda bem feita para aí. ver se as pessoas se encantam por se inscrever no próximo semestre. E eu Com já certeza. completei todas as minhas optativas, Mas Pedro. Eu já anotei aqui, ano que vem com essas Mas expectativas. pode assistir às aulas sem Pode compromisso. assistir como Claro, ouvinte. claro, com certeza. Aham, quem Perfeito, gostou aí então. já anota, já fica ligado que essa disciplina vai ser boa. E concorrida, né? Com Porque certeza. Eu espero que não seja muito concorrida, né? E como eu disse, estou sozinho. Para lidar Aham. com muitos É, estudantes é uma sala difícil. lotada, assim. Bom, professor, então a gente teve, né, todo esse papo sobre as muitas possibilidades, né, que as histórias da Ásia trazem, os muitos campos, muitos problemas historiográficos. E em meio a tudo isso, né, e até pensando um pouco nesse campo do Oceano Índico que está bastante aberto, tem muita coisa para se estudar, a gente gostaria de perguntar para você quais temas que você gostaria de orientar, seja em iniciação científica, em mestrado, em futuramente doutorado, né? Quais problemas de pesquisa dentro da sua área você gostaria de orientar para os alunos, né? Eu, em primeiro lugar, preciso dizer aqui uma coisa. Eu tenho já orientandos, principalmente de iniciação científica, que trabalham e têm interesse em trabalhar com um campo que não é o meu. Mas porque há uma demanda reprimida. Não havia quem os orientasse. Os estudantes vieram me procurar. Eu tenho um projeto, eu tenho vontade de estudar isso e não há quem me oriente. Eu disse, com certeza eu te oriento aqui, principalmente nos níveis da iniciação científica, em que o indivíduo precisa aprender a fazer pesquisa, tomar contato com a pesquisa e aprender o básico sobre ser um pesquisador. E eu acolho os estudantes, seja com o tema que propuserem. Eu vou sempre tentar botar um pouquinho do meu campo ali, mas eu acho muito importante dizer isso. Claro que aí depois a segunda parte da resposta vai direto à sua pergunta, mas quem escolhe a formação que quer ter enquanto pesquisador é o indivíduo a partir do seu interesse. O professor não pode impor. E como orientadores, nós podemos sim sair da nossa zona de conforto, porque o que vamos ensinar. Imagine que um estudante, depois de um determinado tempo, pesquisando, muito mais tempo pesquisando um determinado tema, ele é muito mais especialista do que seu orientador naquilo. O que o orientador precisa ensinar é o indivíduo a caminhar por aquele universo, a fazer pesquisa. Isso nós temos que ensinar, nós estamos formando as pessoas. Eu não quero uma cópia de mim, não um clone, por favor, um já é suficiente. Uhum. É um indivíduo autônomo que vai fazer pesquisa. E no que puder ajudar nesse sentido, eu acho que todos nós estamos dispostos, não só eu, como todos os meus colegas estão dispostos. Agora, eu tenho meus limites, e o meu limite é o Oceano Índico. Como eu disse, não é tão pequeno assim, mas é um limite. Então, eu posso orientar muito melhor, com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade, dentro do universo do Índico. E esse universo do Índico, como eu já mencionei, vai da Indonésia à costa oriental africana, passando pela Península Arábica, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, o Mar do Sul da China, a Índia, não interessa, as suas conexões com o continente, mas o meu campo é preferencialmente o da história do conhecimento. O conhecimento em suas múltiplas dimensões.
E o que é que no meu entender, é interessante? É pensar na produção de conhecimento como um processo social. É um processo comunicativo. A partir do momento em que as pessoas trocam, comunicando-se, em que revela-se a partir desta comunicação as assimetrias, o lugar de cada um dentro dos esquemas de poder existentes, as questões práticas do cotidiano, um pouco da história intelectual, quer dizer, todos esses universos que têm a ver, dentro do universo do índico, com a questão da construção de conhecimento. Essa é a minha preferência. Mas veja, é a minha preferência individual como pesquisador. Eu não pretendo impô-la. Eu pretendo, na verdade, é fazer com que as pessoas gostem dela também. E aí resolvam pesquisar isso porque gostaram, que acharam espetacular, que se apaixonaram pelo conjunto de temas como eu. Agora, impor isso não é possível. Eu aprendi isso com a minha orientadora. Eu não poderia ter tido uma orientadora melhor e não era especialista no meu tema. Mas eu não poderia ter tido uma orientadora melhor. Perfeito. E Pedro, gostaria de ressaltar uma coisa, é que eu estou já quase, não, já completei um ano entrevistando, e eu entrevistei a professora Gisele, entrevistei a professora Marília, entrevistei a professora Adriana Salai, e todas elas falaram com palavras diferentes, mas a mesma coisa que o senhor, sobre sair um pouco da zona de conforto e estar disposto a orientar os alunos em temas que não necessariamente seja a especialidade do professor na iniciação científica. Isso, para mim, é muito bom, porque realmente isso que o senhor disse. Iniciação científica é para preparar o aluno para ser pesquisador. Acontece com frequência daquilo que o estudante escolheu para fazer como tema da sua iniciação científica. Depois não siga, muitas vezes para o mestrado segue, porque é um caminho meio direto, mas depois não segue como sendo o tema central da vida acadêmica daquele indivíduo. É um pontapé inicial, é o tomar o primeiro contato, é o ver se realmente gosta de ser, se realmente quer trilhar esse caminho muito difícil da vida acadêmica. É um caminho longo, em que a recompensa às vezes parece que não vai aparecer. Como qualquer caminho difícil, se pensa em desistir muitas vezes, se troca de objeto, as preferências novas surgem. Quer dizer, é um indivíduo em início de percurso e que, de maneira geral, precisa ser orientado sobre os percalços, sobre o que fazer, orientado a aprender a cada vez, à medida que aprende mais, cometer menos erros. Eu, eu digo isso em sala de aula, mas isso não foi eu que inventei. Isso há pesquisadores muito qualificados aqui no Brasil, principalmente, que trabalham com essa concepção. A história não é ensinável. Por, o que significa isso? Isso significa ensinar, é dotar o indivíduo de algum tipo de ferramenta. Se você ensina o indivíduo uma operação matemática, você dota ele, você não ensina a conta 5 mais 5. Você ensina a operação matemática, a ferramenta a partir da qual ele vai realizar outras operações, aprender outras, complexificar o seu raciocínio. Então, eu de repente li sobre determinado processo histórico e sei todos os detalhes de algum processo histórico. E digo lá aos meus estudantes e faço a lista das coisas que tenho. O que eles vão fazer com aquilo? Com os fatos em si, né? Com a sequência de fatos, com a informação em si de que determinado reinado vai de tal século a tal século, de que determinado governo tinha uma estrutura fiscal rígida, abrangente, ou que essas coisas não são úteis. Isso não é útil. Útil é a ferramenta. É a ferramenta a partir do qual o pensamento historiográfico se desenvolve. E quando você orienta um estudante, é ensinar o estudante a manejar essas ferramentas, que é o que nós fazemos. Nós ensinamos o estudante a ser um historiador. Nós não ensinamos história. É impossível. É a pensar historicamente, a pensar como um pesquisador que nós ensinamos.
quando orientamos. É por isso que eu disse que eu não poderia ter tido uma orientadora melhor. Ela não era especialista no meu tema. Se eu tivesse tido, talvez, um especialista no meu tema como orientador, talvez não tivesse tido toda a liberdade que tive, para começar. E depois, talvez não tivesse tido alguém muito mais preocupado com a minha formação como pesquisador. Assim, que ferramentas esse indivíduo vai adquirir para o futuro que vão fazer com que ele possa ser um pesquisador melhor, cada vez melhor, com que ele se adapte a diferentes situações, com que ele seja capaz de adentrar um outro universo de pesquisa e conseguir manejar essas ferramentas muito bem, e ser um pesquisador com mais possibilidades. Não um sujeito focado só num determinado tema, mas alguém capaz de se movimentar por muitos temas diferentes a partir do manejo adequado do método, da teoria, do pensar em termos historiográficos. Eu acho que esse é o nosso papel. Essa é a ideia que eu tenho fundamental sobre orientação. Professor, vamos falar sobre um pouquinho sobre desafios. E eu acredito que o senhor já citou alguns aqui, mas hoje quando você... Hoje não. Vamos começar falando que todas as gerações, tanto a minha quanto a sua, os professores tinham desafios na docência ali acadêmica com os alunos. Hoje, quando você entra numa sala, o que você sente que, como docente acadêmico, qual que é a sua maior dificuldade diante dos alunos? Nenhuma. Nenhuma. São jovens que estão em início de percurso, né, precisam, precisam de um misto de, de processo disciplinador para poderem executar as tarefas a que estão propostos a aprender a desempenhar como pesquisadores, como docentes, em todos os níveis. O que eu tenho mesmo é sempre uma preocupação em fazer o melhor para auxiliar aqueles indivíduos a que possam, a partir da minha ação, ter subsídios, a matéria-prima a partir do qual vão poder desenvolver suas atividades. Eu me preocupo, claro que eu me preocupo muito com a formação de pesquisadores. É um dos campos fundamentais da nossa ação na universidade. Mas um dos temas que me causa realmente muita preocupação é na formação de docentes, no magistério. Eu fui professor em escola e, e a minha geração ia muito mal preparada para lidar com os desafios do mundo contemporâneo na escola. Quando eu comecei, esses desafios começavam a se apresentar, mas o que se cobrava já naquele tempo era de que a escola se abrisse para toda a diversidade que há no mundo, para que ela não fosse aquela escola massificadora que não atinge as pessoas e que não ensina de fato. Né? E essa é a minha principal preocupação, é que as pessoas tenham abertura o suficiente para lidar com toda essa diversidade, para que não sejam unidirecionais na sua ação. E a minha grande preocupação, eu não vejo isso como uma dificuldade, é uma preocupação em equilibrar o que estou trabalhando em sala de aula para que aquilo sirva tanto para os estudantes cuja pretensão e depois o caminho vai os levar para a academia e para a pesquisa, e para aqueles estudantes que vão ser professores e que vão lidar no campo do ensino de história, desde da escola, das idades mais tenras, até os estudantes que já estão à porta da universidade. Tá? Então, há uma dificuldade em equilibrar as duas coisas, porque essa é uma instituição que tem, na preparação dos jovens, esse duplo papel. Nós formamos as duas coisas. Nós formamos pesquisadores e formamos professores. A forma de utilizar e modelar a linguagem para a formação dos dois não coincide em todos os aspectos. Então, um dos desafios, se isso fosse uma instituição que forma apenas pesquisadores, seria muito claro o tipo de discurso que se adota. Se fosse uma instituição que forma apenas professores, seria muito mais tranquilo, eu já sei exatamente como tenho que trabalhar. Mas eu tenho de atender as duas dimensões. E para atender as duas dimensões, a modulação do que se faz é diferente. As coisas às quais se chama a atenção, os problemas que se levanta, o reforço em determinado tipo de discurso, isso muda.
E esse para mim é o maior desafio da docência universitária, porque a universidade atende a sociedade nesses dois campos. E a universidade não faz outra coisa. A universidade atende a sociedade. Ela não tem outro papel. E atende nesses dois universos. E é justamente essa preocupação que se tem que ter. Então, assim, fazendo uma síntese de tudo aquilo que a gente conversou, assim, o que que você poderia dizer que os alunos podem esperar tanto de você quanto das suas disciplinas que vão ser ofertadas daqui para frente, né? Fazendo um resumo, assim, de tudo. Não tenho expectativas. Ou tenho. É. Não, eles podem ter. Ah, As expectativas que eles podem ter é sempre a de muita dedicação no, no que se refere ao compromisso. Eu tenho um compromisso, e esse compromisso é para cumprir, que é o compromisso de procurar auxiliá-los justamente nessa formação, quer dizer, para isso que eles tenham a melhor formação possível. Agora, com relação às temáticas, eu não gosto de me sentir preso. Ah, eu gosto de trabalhar com as coisas mais variadas possíveis, eu gosto de ampliar, eu gosto muito de trazer coisas novas e de revisitar o que é clássico. Então, sempre serão disciplinas que caminharão para a abrangência, né? Para uma observação muito ampla das coisas. Gosto muito de trabalhar na longa duração. Acho que faz todo o sentido trabalharmos e observarmos períodos longos de desenvolvimento de vários processos historiográficos. Essa é a expectativa que eles podem sempre ter. Podem sempre ter expectativa de um bom curso, eh, porque isso realmente os cursos vão ser, porque a dedicação sempre vai ser grande. Ah, Se pretendo agradar a todos, não. Não é minha isso é pretensão. impossível. Não É é minha, não impossível. é minha Impossível. pretensão, não é minha pretensão, mas eu estou muito confortável com isso. Aham. Bom, para finalizarmos agora esse nosso pequeno, grande diálogo, vou soltar um desafio aqui, que eu já pedi e você indicou. Mas indique para os nossos telespectadores um romance literário, uma obra historiográfica e o último que você já citou, um livro literário ou historiográfico que tenha marcado profundamente a sua trajetória. Vá me lembrando aí. Primeiro é um romance, Um romance literário. romance literário. Poxa vida, eu já tinha te citado um, que é o Sombras de Reis Barbudos, porque eu gosto muito de realismo fantástico. Se eu não for obrigado a, se eu não for obrigado a ficar na, na, na literatura brasileira, para mim é muito mais fácil. né? Nós podemos, por exemplo, um dos que eu li outra vez, já não faz muito tempo, Os Irmãos Karamazov. É, porque a leitura é impactante. O professor tem bom gosto? Hum. Poderia falar de vários, mas eu confesso que já há muito, muito tempo que eu devo para a literatura, porque só consigo ler as coisas do trabalho. Então, historiográfico. Historiográfico, tá, muitas. Eu vou fazer propaganda do Oceano Índico. Certo. Vamos começar com o Michael Pearson, ah, o, o Oceano, o mundo do Oceano Índico. Vale mesmo muito a pena. Depois, os do Subramanian, posso falar sobre vários, mas o, eu gosto muito de um que ele organizou junto com outro autor, que é o Aslam, que é Indo-Persian Travels. Gosto muito desse livro, porque é um livro que nos faz pensar muito sobre a forma como nós temos construído a nossa ideia dos processos históricos de construção de autoridade, porque trata principalmente a respeito de viajantes hindus, muçulmanos, persas, indianos, mas que viajaram pela Ásia. E estes viajantes asiáticos, ao viajarem pela Ásia, encontraram o outro. Não é o europeu encontrando o outro, é um asiático encontrando o outro. E nos leva a uma condição humana muito interessante. Quando encontra o outro, os seres humanos, em geral, processam as coisas mais ou menos da mesma forma.
É, o outro é o outro, é o estranho, é o diferente, é o repugnante, é o bárbaro, é o Bárbaro. atrasado. Uhum. Não importa muito quem está olhando, todo outro é outro aos olhos de alguém. E isso e esse livro me remete sempre a isso. E é uma lição, tanto do ponto de vista da construção do raciocínio, como pesquisadores, quanto até do ponto de vista moral, nos julgamentos que fazemos. Mas é uma lição importante. Sem falar que é um livro gostoso de ler. Uhum. Depois, o que mais que você quer saber? Não, aí ficaria um livro que tenha marcado a sua trajetória. Um livro que tenha marcado a minha trajetória? Acho que não tem um. Um só? Não, não tem um só. Tem muitos. Tem muitos. Não seria capaz de dizer um só, não. Um historiador que marcou minha trajetória, talvez. Boa. Porque sempre. Ou um. Não um historiador. é, Sabe que um estilo de escrita e raciocínio, embora eu não concorde com muito do que. E nem é da história o campo. Mas um estilo de escrita e de raciocínio que, em muitos momentos, quando eu era mais novo, me agradavam e me encantavam pelo universo da ciência de maneira geral. Eu sempre gostei muito de ler o Carl Sagan. E agora eu posso citar um livro que me marcou quando eu era criança, que é o Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. A ciência como uma vela no escuro. Eu devia ter uns 13 anos quando li, e isso me marcou profundamente o resto da vida, justamente porque ele discute a relação da ciência com o desvendar do mundo. E é muito legal, Aos 13 mesmo. anos. 13 para 14, por aí, mais ou menos. O livro era do meu pai, eu peguei um dia Uhum. e comecei a ler. Muito obrigado, professor. E nós chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer imensamente a você, professor, por ter sido acessível, por ter respondido o e-mail, por ter topado essa conversa generosa que tivemos hoje. E como eu sempre digo a todos os meus convidados, foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. Gostaria de deixar suas palavras finais. Minhas palavras finais são só de agradecimento a vocês, ao Daniel. Eu já disse no início, é uma iniciativa legal. É, Pelo menos parte dos nossos estudantes podem aproveitar, conhecer um pouco melhor a respeito de nós. É sempre muito corrido ali. Saímos de uma aula, entramos na outra, terminamos a aula, temos que sair correndo para ir para casa. Ou muitas vezes as reuniões são puramente de trabalho, só de orientação. E nós não temos muito tempo para conversar com os estudantes nesses termos, para expressar as coisas dessa forma. Eu acho que o projeto é muito legal por isso. Né? Pelo menos pode criar um tipo de conexão entre os estudantes e os professores. Nós nem sempre conseguimos estar tão disponíveis assim, embora a maior parte de nós talvez queira, mas nem sempre dá. Professor, mais uma vez obrigado. E agradeço também a você, Pedro. Espero que tenha gostado da sua estreia aqui, dividindo da bancada comigo mais uma vez. Você vai dividir muitas vezes. Pretendo. Palavras finais, meu querido. Também acho que na mesma toada do professor Fabiano, só agradecer pelo espaço, ao professor Daniel, ao professor Gustavo Veloso também por terem convidado a gente, a você por ter partilhado essa É experiência aqui verdade. comigo. Agradecer ao Gustavo também para ele não ficar chateado. E, claro, ao professor por ter participado disso aqui com a gente. O papo foi muito bom, foi muito legal. Então, só em tom de agradecimento mesmo. Também deixamos nosso agradecimento à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder o espaço para a gravação deste videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, e, claro, a toda a nossa equipe, ao João Vitor Galvão, ao Danilo Vieira, a Sabrina Pandori, ao Fernando Júnior e ao Wagner Domingos, além do Otávio e do José Veloso, responsáveis aqui pelo estúdio da FEFELESH. É isso, Pedro? É isso. Então, até a próxima, galera.